Essa aula de hoje fala especificamente dos nossos boicotes, né? Fala simplesmente dos nossos boicotes, que é praticamente um grande problema, um grande entrave para todos nós. E não é só com a EFT, esse entrave não é apenas com a EFT, esse entrave é com qualquer ah, terapia que você possa fazer. Tá? Nessas horas que a gente pode falar, então a medicina tradicional é melhor. Né? Eu posso tomar um remédio e me, ah, me curo muito mais rápido. Tá? Então, a esse respeito também, deixa eu falar só uma coisa, que, lógico, eu não sou, a EFT não é nenhum substituto para tratamento médico, né? Então, se vocês estão tomando remédio com receita médica, vocês devem continuar e só parem de tomar remédio com a autorização do médico. E também, se vocês precisam ir ao médico, não é a EFT que vai suprimir essa necessidade, ok? Mas, o que eu queria dizer em relação a isso é que eu acabei de... acabei não, foi ontem. Ontem eu ouvi uma aula de EFT dos Estados Unidos, onde ele comenta que foi feito um estudo numa universidade americana, que conseguia selecionar não digo neurônios, seriam mais ou menos os neurônios no cérebro, né? E conseguia ver o que aconteceu, o resultado que dá quando você usa a EFT, o resultado nos neurônios quando se usa a EFT, vamos dizer. E aí você vê que com a aplicação da EFT, havia uma mudança. Mas o interessante é que o mesmo estudo fez também um estudo com remédios. E a mudança com os remédios foi muito mais rápida. Né? Então, qual foi a conclusão que chegou nos estudos? É que o remédio, ele dá um resultado muito rápido nos sintomas. Enquanto que a EFT, ela vai trabalhar mais fundo do que os sintomas. Ela vai trabalhar mais lá na causa. Então, veja só, aí eu comecei a falar tudo isso em questão em relação dos nossos entraves, né? Se você tem um entrave, a nossa cultura básica é toma uma aspirina, toma um remédio, uma pílula de um remédio, que você vai resolver. Você pode resolver os sintomas externos. Você pode resolver, vamos dizer, as coisas mais imediatas. Mas você não vai lá na causa. Então, por isso, você tem que estar sempre dependente de um remédio. Então, a EFT, paralelamente ao uso de remédios, ao uso clínico da medicina, ela é uma terapia que ela vai tentar ir mais lá na causa, mais lá no fundo. Então, ela vai tentar tirar os entraves do auto-boicote. Como eu disse no começo, por mais que a gente tenha vontade de resolver nossos problemas, a gente tem às vezes entraves que são os nossos próprios auto-boicotes. E isso, não importa qual terapia que você vai fazer, sempre o progresso vai ser muito lento. Então, antes que a gente tenha um progresso lento assim, a gente deve ir mais fundo nos nossos boicotes mesmos. Tá? Então, por exemplo, mais cedo, agora no início da aula, a Odete, deixa eu ver o que a Odete falou, ela se sente muito vazia, né? Ela sente um grande vazio, é um vazio interior, mesmo tendo feito muito tratamento. Aí eu perguntei para ela se ela tinha feito com a EFT. Eu espero que com a EFT ela possa se melhorar em relação a isso. Mas esse vazio interior é típico
quando a gente não tem quando a gente não tem uma força, quando a gente não tem força de vontade, quando a gente não tem uma meta, quando a gente não está feliz, tudo isso é resultado de um auto-boicote. Né? Então nós vamos com a EFT, nós vamos tentar ir mais lá na causa. Ok? Então essa é a diferença, vamos dizer, de uma EFT básica e uma EFT mais profunda. E é isso que eu gostaria de passar para vocês, os segredos de ir a mais fundo na EFT. E dá certo, gente, pode ter certeza que dá certo. A gente muda muito o nosso astral, muda muito as nossas vibrações e muda muito a nossa maneira de pensar e nosso futuro quando a gente faz a EFT de uma maneira certa. Ok? Então vamos lá, vamos de novo. De novo nós vamos falar sobre a questão do auto-boicote. Vamos lá, a Alice fala de novo aqui, ela está continuando a falar, como no caso do pânico, os remédios ajudam a levar a vida, mas a causa é a cura. Mas a causa e a cura estão longe de ser resolvidos. Assim como depressão, enxaquecas, muita força para Odete. Eu quero acreditar que vai dar certo. E olha, Odete, eu tenho certeza que pode dar certo. Às vezes tem que ter um pouco de persistência. Eu já vi casos de resolver problemas de EFT de uma hora para outra. Mas também, e esses são os casos mais que a gente gosta mais, né? Que a gente escreve no site, olha, resolveu tal coisa assim, milagre dessa maneira, milagre daquela maneira. Mas é lógico que não são todos os casos assim. Né? Tem casos que você tem que ir mais fundo. Por isso que a gente tem que aprender melhor a questão da EFT. Tá? Ok? Então, por isso que a gente tem que ir um pouco mais fundo. A ideia de fazer um curso é exatamente aprender um pouco mais e ir um pouco mais a fundo. A ideia dessa aula de hoje é apresentar básico, assim, apresentar o básico para ver como que esse auto-boicote funciona na gente. Ok? Vamos lá, deixa eu passar para o primeiro slide. Então, a EFT, ela é ótima para trabalhar um monte de coisas, porque ela tira, como eu gosto de falar, ela desata os nós. Então, quando a gente está todo enrolado, o Alexandre entrou na sala, bom dia, Alexandre. Quando a gente está todo enrolado, quando a gente está com um problema aqui, um problema ali, não sei o quê, a gente não sabe, a gente não consegue ver a saída. Né? Então a EFT é uma ferramenta muito legal. Tá? A EFT é uma ferramenta muito poderosa que você indo direto no ponto, você consegue superar muitos entraves. E isso todos nós temos a cada instante do dia. Não é que você vai resolver de uma hora para outra. Às vezes você pode resolver um problema pontual. Né? Você tem um entrave de certa coisa por causa de um trauma que você tem desde que sei lá o que, de repente, digamos assim, seu pai falou uma coisa pesada para você na infância, você ficou com esse trauma. Então a EFT consegue tirar esse trauma de um incidente passado. Legal. Mas, e quando a coisa é mais ou menos crônica? A coisa vai e volta, vai e volta, vai e volta. Por isso que a gente sempre tem que estar num processo vamos dizer, num processo de limpeza. Sempre. A gente sempre tem que estar num processo de limpeza. Eu me peguei, por exemplo, ontem à noite, né? Eu recebi, na hora que um pouco antes de eu ir dormir, eu recebi 2 e-mails que eu não gostei, entendeu? Que eu não gostei, que me cortaram assim, me cortaram certas oportunidades. Aí eu fiquei chateado, né? Aí eu fiz um pouco de EFT de noite para dormir bem. De manhã acordei pensando no incidente ainda e fiz a EFT e me senti super bem. Então esse é o exemplo, ou seja, de como a gente tem que estar sempre fazendo, não é que você vai resolver de uma hora para outra. Né? Certos problemas pontuais, sim, você resolve de uma hora para outra. Mas certas coisas nós temos que estar sempre limpando. Então a EFT ela é uma ferramenta de limpeza. Né? Eu chamo de ferramenta de autocura, todo dia a gente tem que fazer um pouquinho. Vai fazendo. Tá? Alguém aqui já ouviu falar do procedimento da paz com a EFT?
Se você não conhece o procedimento da paz, é uma coisa muito simples. Você anota todos os seus problemas, todos os dias vão vindo problemas novos e faz um pouquinho todo dia para cada um problema. Um problema por dia. Né? Aí você vai limpando, você vai soltando todas as coisas. Em pouco tempo, digo assim, em pouco tempo você resolve muita coisa. Quando eu digo pouco tempo, pode ser assim, uns 2 meses, 3 meses, você já resolveu muita coisa. Mas isso não quer dizer que apareçam coisas novas de novo. Ok? Daí a importância de ir mais fundo na EFT, buscar. Né? Então eu estou aqui apresentando o meu curso. No curso a gente vai, obviamente, a gente vai mais a fundo na questão, aprende melhor como ir mais a fundo, e aí para resolver esses problemas. Ok? E também, principalmente aqueles, não sei quantos de vocês, quem de vocês quer aprender a técnica para ser terapeuta. Aí é essencial ir mais a fundo mesmo. É essencial para trabalhar com outros. Né? Ok, gente, então voltando lá. A EFT é ótima para trabalhar traumas, fobias, dores, né, desempenho. Né? Você quer fazer uma coisa melhor, você não consegue trabalhar direito, né? Então o que está impedindo do seu trabalho? Então você faz a EFT para esse impedimento, e aí o seu desempenho do trabalho é muito melhor. Né? Desempenho social, né? Desempenho esportivo, escolar, profissional, né? Desempenho sexual, tudo você pode trabalhar, são entraves que estão tudo dentro da nossa cabeça. Então a gente pode trabalhar com isso. A mesma coisa como confusões, raiva, ciúme e tanta outra coisa. Tá? Legal, trabalha, ela funciona. Mas para ela funcionar bem, claro, ela tem que estar bem focada, ela tem que ser bem específica, às vezes uma questão pontual. Né? Quando eu digo pontual, é assim, uma coisa assim, foi um incidente que aconteceu. Né? E aí então você, trabalhando aquele incidente, você transforma a sua maneira de ver a situação. E aí você resolveu o problema, de vez. Né? Então, a esse respeito, eu posso dizer assim, eu próprio já trabalhei coisas assim, muito traumas, complexo de culpa, por um incidente específico, né? E resolvi a ponto de não ter mais que trabalhar nisso. Né? Também, por exemplo, eu tinha dores, eu tinha enxaqueca. Uma enxaqueca, vocês sabem que enxaqueca tem muito a ver com o emocional. E o momento que eu resolvi a questão emocional, eu não tive mais enxaqueca. Tá? Então, a gente pode dizer isso foi pontual, a EFT resolveu. Tá? Resolveu de uma maneira rápida. Ok, legal, ótimo, maravilhoso. Agora, aí quando o problema é mais crônico, você não tem exatamente a clareza de como aconteceu, se é pontual ou não está bem específico, e isso é muito comum, né? Isso é muito comum, é o que eu chamo de auto-boicote. Né? Então nós vamos para o slide seguinte. Né? E aqui, ó, você está sendo vítima da autossabotagem ou auto-boicote. Não se preocupe, não se culpem, né? Não se culpem se vocês se identificam com esse cachorrinho aí, que está mordendo o próprio rabo. Né? E isso é típico, acontece com a gente toda hora. Né? Voltando ao meu próprio exemplo, né? Eu estou dizendo, eu ensino a EFT, mas eu também tenho meus entraves. Como eu disse de ontem, por exemplo, eu recebi um e-mail que me deixou abalado. Né? Então, em outras palavras, eu estou mordendo meu próprio rabo, eu não estou conseguindo ter progresso. Então, é uma coisa crônica isso, uma certa coisa crônica. Aí vai a questão de você tem que trabalhar nesses sentimentos crônicos. Tá? E não adianta fazer a EFT no sentido externo. Né? Essa questão de EFT externa é o que a gente aprende mais ou menos numa aula de EFT, numa aula básica, na visão básica da EFT, né, que a gente chama de receita básica. Né? E nessa hora a gente tem que ir um pouco mais fundo. Né? Então, por isso que a gente entra no campo da psicologia. A EFT, ela é uma das ferramentas mais poderosas dentro do campo da psicologia energética. Ok?
Então vamos lá para o próximo slide. Se alguém for tendo alguma pergunta, vai me falando, tá? Ó, a Alice já tem uma pergunta, vamos lá. Vale pedir para o subconsciente nos mostrar algum insight quando nos lembramos? Vale, Alice. Vale pedir, porque a própria EFT ela não deixa de ser um trabalho semi-hipnótico, que às vezes vem muito insight fazendo a EFT. Então, como você poderia fazer isso? Né? Como eu gosto de fazer isso? Por exemplo, você vai bater no ponto do karatê, se sintonizando na questão é que você está confuso, você não sabe, né? Aí você pode fazer simplesmente de uma maneira muito genérica, mas que pode trazer algum insight. Né? Então diria assim, você vai bater no ponto do karatê e você fala, mesmo que eu não tenha claro a razão do meu problema, eu pareço um cachorro mordendo o rabo, ou a analogia que você quiser. Eu botei aí o exemplo do cachorro mordendo o rabo, mas cada um tem a sua própria analogia. Quando você liga o seu problema com um exemplo, ou um sintoma externo, seja um sintoma no corpo, físico, ou um exemplo, uma analogia, ótimo, se prenda a isso. Então, digamos que sua analogia é o cachorro mordendo o rabo. Então, você vai lá. Mesmo que eu não tenha claro qual é o meu problema, eu estou empacado, eu sei que eu sou vítima da autossabotagem, eu estou que nem um cachorro mordendo o rabo, eu ainda assim me amo, me aceito profundo e completamente, e eu me abro a possibilidade de poder me esclarecer mais a esse respeito. Assim. E aí você vai nos pontos, falando, eu não tenho claro ainda, eu sei que eu estou sendo vítima da autossabotagem. Eu me sinto um cachorro mordendo o rabo. Eu estou empacado, ou empacado, outra analogia, né? Eu estou um burro empacado, que não consigo sair. Veja a analogia que mais cabe a você, né? Às vezes tem pessoas que falam que eu sou uma pedra, eu sou um idiota, eu sou sei lá o que falam, né? Aí vai assim, eu estou sendo vítima da autossabotagem e eu não consigo resolver o meu problema. Aí vale você colocar qual é o seu problema, tá? Meu problema é que vira e mexe, eu continuo sempre com raiva de alguém. Digamos que é um problema assim crônico, sei lá o que seria. Tá? Mas eu não consigo, para vir e mexe, eu fico aliviado, me dá um alívio fazendo a EFT, mas depois volta tudo de novo. Eu pareço um cachorro mordendo o rabo. Por isso eu me abro a possibilidade agora de ter maior clareza, para saber quais são os fundamentos desse meu problema. E assim vai. Tá legal? Deu para mais ou menos ter uma ideia de como a gente vai na coisa? Isso é uma técnica dentro da EFT de ir pela beirada. Entendeu? Você não está conseguindo ir lá no fundo do problema, na raiz do problema. Mas você tem que ir pela beirada. Às vezes não é fácil. Às vezes não é fácil mesmo você conseguir ir muito a fundo na questão. Por quê? Alguém saberia dizer por que não é fácil a gente ir lá no fundo? Ora, porque nós próprios temos um instinto de defesa. E a gente quer se defender. Então a gente toma no nosso inconsciente, a gente toma que tratar esse problema, ir lá no fundo da ferida, dói. Lógico, é uma ferida. Então, tratar desse problema vai doer. Então eu não quero, eu vou me reter. Então é difícil você entrar no problema às vezes, ou seja, a gente se fecha. Né? Você está perguntando o sistema de bloqueio contra traumas? Eu posso falar traumas, é todo um capítulo especial. Deixa eu terminar apenas o que eu estava querendo falar, tá, Alice? Depois eu volto a falar isso. Tá? Então, nós tentamos nos defender. Né? O nosso inconsciente tenta nos defender de nós mesmos. Então, nesse momento, eu falo, seja honesto consigo mesmo. Se você está fazendo a EFT com auto-aplicação, se olha no espelho. Se olhar no espelho é muito mais potente. Se olha no espelho, faz a EFT na frente do espelho e veja, realmente entre a fundo no seu problema. Agora, o mais
O melhor, nesse caso, é pedir ajuda de alguém mais. No caso, um profissional, por exemplo. Fazer uma análise, fazer uma sessão de EFT. Aí pode ir mais fundo. E mesmo assim, com a ajuda de um profissional, às vezes não é fácil a pessoa se abrir. Tem que cavucar lá, tem que entrar lá no fundo. A pessoa se fecha. Né? Então, nessa hora, quando não tá tudo fechado, vai pelas bordas. Vai pela borda, o que acontece? Você vai amolecendo. Vai amolecendo, vai tirando as cascas das bordas, aí você chega, um dia você chega lá no fundo. Pode demorar um pouco mais, mas você chega. Tá? Deixa eu ver o que a Tereza fala aqui. Não é porque os problemas às vezes são antigos e a gente nem consegue perceber quando começou? Exatamente, fica uma coisa mais crônica. Tá? É uma coisa crônica. Então, como você poderia trabalhar nisso, Tereza? Você tenta pegar questões, sintomas, tipo sintomas físicos, me dá um frio na barriga, eu tremo todo, e coisas assim, pega algum sintoma físico e trabalha no sintoma físico, ou seja, mesmo que eu tenha esse problema crônico, que eu não consigo resolver direito, não sei o quê, mas isso me dá um frio na barriga, e tal, eu me amo, me aceito profundo, completamente. Então você está trabalhando no sintoma do frio da barriga. Se o sintoma do frio da barriga melhora, existe uma conexão com o seu inconsciente para que o seu auto-boicote também melhore. Ok? Esse é um lado, trabalhar o sintoma. O outro lado também que eu poderia dizer é tentar pegar eventos do passado, mesmo que os eventos do passado não sejam os cruciais. Tipo, eu criei todo o meu problema por causa daquele dia que minha mãe me deu uma surra. Entendeu? Isso às vezes é muito claro, está muito claro, então é ótimo. Mas às vezes não está tão claro assim, às vezes é uma questão assim de dizer, minha mãe sempre dava surra. Entendeu? Minha infância sempre foi infeliz. Então, quando é uma coisa generalizada assim, tenta pegar eventos, tenta puxar da memória alguns eventos mais marcantes e trabalha neles. Então, veja só, trabalhar o sintoma físico e trabalhar algum evento. Ok? E voltando lá no ponto da Alice, perguntando se é um bloqueio se o sistema é um bloqueio contra traumas. Olha, o que é um trauma, Alice? Um trauma nada mais é, se a gente for ver, nada mais é do que você estava querendo fazer alguma coisa e alguma coisa te cortou. Tipo, fiquei traumatizado por causa de como, né, meu casamento foi um trauma, vamos dizer, isso é muito comum, né? Meu casamento foi um trauma. Por quê? Por que você pode dizer que o casamento foi um trauma? Ora, porque você casou na esperança de viver feliz para sempre, vamos dizer. Casou com aquela coisa de Cinderela. E o casamento não foi assim. Então isso cortou o seu sonho. E aí dá um trauma. E esse trauma, consequentemente, vai fazer o quê? Vai fazer você evitar qualquer futuro casamento. Lógico, eu estou generalizando isso. Cada caso é um exemplo. Estou dando um exemplo muito geral, tá, para vocês entenderem. Então isso é um trauma. Você ficou com um trauma de casamento. Por quê? Porque aí então você tem que trabalhar no quê? Você tem que trabalhar naquele sonho de Cinderela. Trabalhar aquilo que você esperava. Eu esperava ter um casamento lindo, não foi. Então você tem que trabalhar naquela esperança de um casamento lindo, até que dá um tilt, até que dá um clique na cabeça, um insight. Você fala, poxa, os casamentos não são como Cinderela. Aí você começa a pensar de uma maneira diferente. E assim vai em toda questão de trauma, assim. Ou mesmo a questão de minha infância nunca foi feliz, eu nunca fui feliz na vida. Aí você vai ver, porque minha infância não foi feliz. Por quê? Porque de repente você esperava ser feliz. Você esperava de uma maneira e não foi. Então você tem que entrar naquele ponto da sua esperança, da sua falsa esperança. Isso é muito legal quando a gente aprende um pouco da filosofia oriental, do budismo, do hinduísmo. A gente trabalha com a questão de Maya. Maya é ilusão. Como a gente entra numa ilusão que a gente espera uma coisa que não é. Né? Então a gente vai fazendo isso com a EFT. Ok? Tá claro?
Deixa eu ver o que o Odete falou. É o meu caso, coisas antigas perturbando o presente. Não é só o seu caso não, Odete. Eu acho que todos nós, a gente está meio emperrado nisso. Ok? Né? Entende? Então é por isso que a gente tem que buscar. Vai buscando por sintomas físicos, por lembranças, alguns incidentes, ok? E aquilo que eu falei, também pela falsa esperança. Né? Eu espero ser feliz. Enquanto que a felicidade então, é uma coisa interna, a felicidade já está dentro da gente. Já está no presente, mas a gente está esperando no futuro. E aí vai. Isso é papo para muito tempo. Né? Nossa aula está se estendendo. Entendeu? Deixa eu passar para o outro slide. Então, nessa hora, você tem que ser o detetive. Né? É por isso que você tem que sempre ser um detetive. Por quê? Porque a nossa atitude de autossabotagem, a nossa atitude da vida, tipo, sinto um vazio na minha vida. Sinto tristeza na minha vida. Pô, minha vida não dá, por mais que eu trabalhe, eu não consigo ter dinheiro. E coisa assim. Então, tudo isso, na verdade, é um sintoma. É um sintoma. Você tem que ir atrás de uma causa, né? O problema é mais sério, mais profundo. Você tem que ir atrás da causa, ok? Então, nessas horas a gente tem que ser um detetive, tá? Vamos lá. E isso, sem dúvida, se baseia nas chamadas crenças limitantes. Ora, crenças limitantes, né? Toda essa crença, tipo, o casamento é para ser o casamento da Cinderela. Né? Casamento da Cinderela. O Alexandre está perguntando se eu estou na Alemanha. Estou, Alexandre, mas hoje, graças a Deus, foi o primeiro dia de sol depois de 2 meses. E eu estou louco para acabar essa aula para dar um passeio lá fora. Mas está frio. Agora, imagina ficar 2 meses sem ver o sol. Né? Pelo menos tem sol hoje. Ok, então estava falando da crença limitante. Essa crença do casamento da Cinderela. A Alice está no Japão, também está no gelo, né? A gente só sonha, né? Aí a gente fica naquela crença, no Brasil vai ser melhor, né? Então a gente fica preso naquela ideia, o Brasil vai ser melhor, no Brasil vai ser melhor. E não é, ou seja, a grama do vizinho é mais verde, só isso. Então isso é uma crença limitante, a grama do vizinho é mais verde. No Brasil vai ser melhor. Ou o casamento tem que ser igual da Cinderela. E aí vai. Obrigado, Alexandre, que está sol. Eu entendo. Eu sei bem. Eu sei bem o que eu estou perdendo. A Tereza está perguntando se é difícil conseguir uma sauna doméstica. Não, a sauna doméstica, Tereza, você tem que ser muito rico para ter uma casa grande. Aqui o pessoal tem tudo um apartamento pequenininho. Não é como no Brasil que cada um vai fazendo um puxadinho daqui, um puxadinho. Por mais que você seja, mesmo que você seja pobre, você consegue fazer um puxadinho aqui, fazer um cômodo ali, e não sei o que, e resolve a situação. Aqui não tem isso não. Tá? Então aqui não tem sauna doméstica, mas tem muita sauna por aí. Isso não tem problema não. Tem aquecedor. Eu sinto mais frio no Brasil do que na Alemanha, na verdade. Dentro de casa, lógico. Sair de casa já é outro problema. Tá? Mas, vocês me interromperam. Agora eu já não me lembro mais do que eu estava falando. Eu estava falando das crenças. A crença está bem aqui na minha frente na tela. Tá? Eu estou falando das crenças limitantes. Então, aquela crença de casamento tem que ser o casamento de uma Cinderela. Né? Aí até interessante eu perguntar, e se a história continuasse, né? A história só para até o momento do dia do casamento, depois a história não continua. Né? Então imagina se a história continuasse. Imagina se Romeu e Julieta não tivessem morrido. O que seria? Então, às vezes, as nossas crenças limitantes, elas nos prendem a certa coisa, elas nos prendem muito forte nisso. Então, o meu casamento, a minha crença era que o casamento tinha que ser o casamento de uma Cinderela. Não deu certo? Aí eu fico traumatizado. E eu fico lá e não consigo sair daquela coisa. E isso para qualquer exemplo, né, gente? Para qualquer exemplo. Entendeu?
Principalmente a questão de eu não sou feliz na vida, me sinto um vazio na vida e coisas assim. Então nessas questões todas a gente tem que a gente tem que ir ao fundo, ver o que nos trouxe essa crença, que na verdade nada mais é do que uma esperança, né? Trabalhar nessa crença. E aí vamos, trabalhando na crença, você vai trabalhar em 3 áreas principais, que traz o medo, ou o vazio, ou a falta de clareza. Ok? Isso é típico da gente, a gente não consegue sair do lugar, né? É o burro empacado, é o cachorro mordendo o rabo, não importa o exemplo que você queira dar, mas você está vítima do auto-boicote. Então, primeiro é o medo, né? Medo, a Teresa fala, deixa eu ver o que a Teresa fala assim. Eu nunca tinha pensado nisso, no relacionamento que vivi com um namorado com o qual morei 4 anos. Fiquei traumatizada de depender dele, daí estou procurando me manter sozinha até hoje, mas volta e meia tenho conflitos no trabalho. Uma coisa puxa a outra, gente, é tão complicado, né? E não sei se isso também me atrapalha nos relacionamentos. Sem dúvida, pode estar uma coisa ligada com a outra. Trabalhe um pouco nisso, Tereza. Trabalhe um pouco nisso e você vai ver. Tá? Assim, nessa questão de tem que me manter sozinha, porque senão eu vou ficar dependente. De repente aí vem a ideia, não sei como no seu caso, mas de repente aquela coisa, na minha casa a minha mãe era dependente do meu pai e foi um sofrimento, minha mãe sofreu tanto, então eu não quero ficar dependente de ninguém porque eu vou sofrer igual. E assim você vai, mas ao mesmo tempo também fica aquela coisa, eu estou sozinha, porque agora eu quero ficar... Você quis ficar independente, mas ao mesmo tempo você chora porque está sozinha. São coisas assim malucas da nossa vida. Ok, então vai aí, é o medo. O medo é o típico, tipo, eu tenho medo de ficar igual a minha mãe. Eu tenho medo de ficar dependente de alguém. O que aconteceu no passado vai vir agora de novo. Aí vai, e outras coisas também, medo, se eu fizer alguma coisa, depende do que vão falar. Tipo, já me aconteceu no passado, eu fiz uma coisa com tão bom gosto, e na hora que eu fui mostrar para alguém, eu recebi uma paulada. Então é o medo da represália. Então é melhor não fazer nada, eu fico mais no meu cantinho, na minha zona de conforto. Então isso também não serve, isso não adianta. Então medo, é medo da represália, medo de fracasso, medo do sucesso, medo do castigo e tudo mais. E coisa assim. Então a gente tem que trabalhar o medo. Então também já vai aí outra dica para vocês. E o vazio, também trabalhar o vazio da gente. Quando a gente não tem e esse vazio pode ser muito simples, no sentido, eu quero fazer uma coisa, mas eu não sei como fazer. Aí então você está meio empacado nisso, eu não sei o que fazer, mas aí você só com um pouco da ajuda da EFT, batendo nos pontos, você fala, agora já aprendi como fazer, me dá um insight de como fazer, ou então me deu força para ir atrás e buscar um curso, buscar aprender e coisas mais. Ou então abre a possibilidade de alguém, você está querendo aprender alguma coisa e alguém no dia seguinte vem alguém e fala, eu conheço essa coisa. Então você se encaixa, energeticamente se encaixa e a experiência e o conhecimento aparecem para você. Isso é uma coisa muito simples e aí você desempaca. Você sai, você anda. Agora, às vezes esse vazio pode ser uma coisa mais profunda. No sentido de você não sabe quem você é e o que você quer ser. Você está num lugar e você quer ir para outro. E existe uma enorme distância entre o que você é agora e o que você quer ser. De novo, aquela coisa da crença de esperança. Eu quero ser a Cinderela feliz. Eu quero ser aquela pessoa sem nenhum problema. Eu quero ser aquela pessoa rica e não sou. Aí dá um vazio em você. Você não tem um objetivo claro. Então sempre naquelas nossas aulas de autoajuda e tudo mais, vamos ter uma meta, vamos ter um objetivo.
e tudo mais, às vezes a gente está sentindo tanto vazio dentro da gente que não é possível você ver um objetivo. Nessas horas, então, você faz a EFT. Reconhece como? Reconhecendo a si mesmo onde você está, qual a sua situação. Por isso você tem que ser honesto consigo mesmo. Tá? Você vai sendo honesto consigo mesmo e você vai trabalhando nisso. E a uma maneira essa distância entre o você, quem é, e o seu vazio, ele começa a diminuir. A distância começa a diminuir até o momento que se encaixa. Aí você se encaixa no seu propósito. Tá? É uma coisa muito legal isso. Você começa a se ver, você começa a se preencher, você começa a se ficar bem resoluto, rico. Né? Rico, a verdadeira riqueza, a verdadeira questão da riqueza. Ok? Vamos lá, próximo slide. E a falta de clareza, né? Lógico, a falta de clareza, eu não tenho meta. Né? Então, o momento que você começa a chegar mais próximo, quem você é, daquilo que você quer fazer, ótimo. Né? É por isso que na EFT, o ponto fundamental da EFT, a gente trabalha eu me amo, eu me aceito como eu sou. Porque enquanto você está esperando ser aquela Cinderela, ou o príncipe encantado, né, no caso, você que está querendo ser aquele príncipe encantado, e você está aqui agora, no Zé Mané da vida, existe uma diferença enorme. Tá? E essa diferença enorme você não vai conseguir, por mais exercícios de autoajuda que tenha, você não vai conseguir resolver. Então você tem que trabalhar com a EFT nisso. A EFT ajuda legal. Legal. Tá? Ok, gente, é isso. Acho que passamos para o último slide. Passamos já para o último slide. Tá? E a gente pode aprender muito mais, de uma maneira muito mais profunda. O Alexandre está falando que a gente tem que se aceitar profundamente. Sem dúvida, Alexandre, a gente tem que se aceitar. E isso é o fundamento da EFT. Né? Mesmo que eu tenha um problema, tal coisa, eu me aceito como eu estou agora. A partir daí vem a cura. Né? A partir daí vem. Alice perguntando assim, no caso da dor de barriga, se for apendicite e fizer EFT, o sintoma vai embora, mas a apendicite é curada? É legal você falar isso, Alice. Legal, isso é uma advertência, porque às vezes a EFT, ela suprime os sintomas. Né? Ela pode suprimir os sintomas. Tipo, você está falando, uma apendicite, faz a EFT, você suprimiu os sintomas, mas o problema está lá mais sério. Tá? Então, realmente você tem que tomar cuidado nessa questão. É uma advertência que eu sempre dou nos cursos e com as pessoas que eu faço, que a gente ela pode encobrir um problema mais sério. Ao mesmo tempo que ela pode ir lá no fundo e resolver problemas sérios, ela pode encobrir os sintomas de um problema sério, entendeu? No caso, uma apendicite, por exemplo. Tá? Então, você teria que ver. Eu nunca soube de um caso assim, graças a Deus. Mas é possível, entendeu? É possível. Agora, se você está perguntando se pode ser curado, o momento que já está suturado, Alice, vamos dizer, a apendicite fala está suturada, né? Estourou. Você tem que se operar. Eu não acredito que fazendo EFT vai resolver. Não é milagre assim também. Entendeu? Não é milagre. Mas a EFT é um trabalho de autocura, uma terapia. Então você não vai resolver assim de uma hora para outra. Lógico. Tá? Eu já vi gente que conseguiu dar uma volta por cima em muita coisa, principalmente em câncer. Né? Então conseguiu dar essa volta por cima, mas você tem que ter um controle, você tem que estar no controle da coisa. Eu não seria afoito o suficiente para dizer, não, faz a EFT que vai curar. Aí seria, eu já digo logo de cara, a EFT não cura. A EFT cria um bom equilíbrio para você, para o seu próprio corpo conseguir a autocura. Se já tem uma apendicite estourada, vá para o hospital, meu amigo, não tem outra não. Eu não estou contra a medicina não.